Olá, eu sou a Laura. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Hora Contábil, onde nós estamos aqui para realizar o nosso projeto de extensão e trouxemos como principal assunto a reforma tributária, que não é somente uma grande mudança geral nas formas de tributos, mas também na mentalidade, tanto do governo quanto para quem vai empreender e também para nós contadores, certo? Eu trouxe aqui na bancada junto comigo minhas colegas do projeto, a Edneia, Emila e a Manu, e também trouxemos um convidado muito especial que vai estar aqui para tirar as nossas dúvidas e esclarecer mais, certo, sobre a reforma, que é o Matheus. Matheus, poderia se apresentar para a gente? Obrigado. Meu nome é Matheus Fernandes, sou sócio-diretor da MR Gestor. São mais de 15 anos de experiência, né? A MR Gestor são mais de 5 anos, o projeto MR Gestor. A reforma tributária realmente vai trazer um impacto em termos de mudança na reforma do consumo, né? No tributo do consumo, né? Na forma como a gente arrecada tributo, a forma como a gente apura esse tributo, o impacto também na questão financeira, contábil das empresas. Então, todos nós ainda estamos aprendendo a reforma tributária, aprendendo sobre o IVA, sobre o IBS, sobre o CBS, mas eu já adianto que todos nós, todas as pessoas no Brasil, negócios e pessoas físicas serão impactadas pela reforma tributária. E uma coisa que a Laura falou, que eu achei bastante interessante, é que, principalmente agora no ano de 2026, será uma mudança de mentalidade, né? Porque tudo muda. Exatamente, né? Tudo começou com a emenda constitucional 132 de 2023 e se torna, é, se torna de fato lei, é aprovado em 2024, passa por todo um processo ali de discussão, porque na verdade a reforma tributária ela era uma necessidade do Brasil se adequar à forma de tributar sobre o consumo que o mundo todo já havia se modernizado, né, que é o IVA, né, a sistemática IVA, que é o imposto sobre o valor agregado sobre o consumo, né, sobre o preço final, ele já é praticado em toda a Europa, em parte da Ásia, Estados Unidos, né, Canadá, inclusive na América do Sul também, o Brasil estava atrás. Né? Então, a gente tinha um modelo de tributação sobre o consumo que era um modelo extremamente complexo, que gerava guerra fiscal, né? Cada estado realizava ali os seus benefícios tributários para chamar as empresas, né? E isso trazia como é que eu posso dizer, uma masmorra normativa, né? Eram 5 tributos, né? ICMS, ISS, ICMS estadual, ISS municipal, PIS/COFINS, que são as contribuições federais, além do IPI, que tem aí, que o IPI não foi 100% extinto, mas continuou ali para as zonas francas de Manaus, de um ponto de vista de estratégias ali para proteger a nossa indústria nacional, mas vem o imposto seletivo. Então, no Brasil, o projeto se inicia assim, vamos criar um IVA, né, para a gente simplificar que a ideia, inclusive, é o seguinte, o Brasil ele não tem margem para trazer uma redução tributária, orçamentariamente falando, a nível de Brasil. O Brasil ele tem o seu orçamento totalmente engessado, comprometido. Então, quando começou a se discutir a reforma tributária, a ideia principal é trazer simplificação do sistema do aspecto tributário, porque no Brasil o empresário ele gasta muito tempo para se apurar o tributo, ele gasta também para apurar, ou seja, contratando mão de obra software para apurar os tributos, né? E ainda fica com insegurança jurídica muito grande. Né? Então, no Brasil, além da carga tributária ser muito alta, do imposto sobre o consumo, ela é muito alta, ainda tem a questão da complexidade tributária. Então, um dos pontos principais da reforma é trazer essa simplificação, criar, na ideia inicial, na ideia original, era criar seria o IVA. Mas aí, em relação às discussões, em relação às matérias normativas e legislativas que tinha na casa, eles criaram o IVA, mas chamaram no Brasil IVA dual. E aí ele nasce o IBS e o CBS. Né? O IBS ele vem para substituir o ISS e o ICMS,
E o CBS vem para substituir a PIS e a COFINS, né? Então, a gente deixa de ter 4 tributos, passaremos a ter 2, embora o IBS e CBS, eles são impostos, aliás, são imposto de contribuição, porque a CBS é contribuição e o IBS é imposto, né? Então, eles são um tributo que nasceu chamado de tributos univitelinos. Eles são iguais a toda a normativa, né? A LC 214, que é a lei complementar que regula a reforma tributária, ela regula para os dois, ou seja, as regras de base de cálculo, sistemática de credenciamento, a questão da não cumulatividade, incidência, não incidência, alíquotas, já falei, né? Todos eles, a regra para um serve para o outro. Então, eles são, né, tributos univitelinos. Agora, você poderia explicar para a gente como é que seria estruturado o novo tributo de consumo, que seria o IBS, o CBS e o Imposto Seletivo? Pronto. Comentei até um pouquinho na fala passada. O como é que será estruturado? Então, nós temos praticamente 5 impostos saindo, 2, 3 nascendo. Mas vamos concentrar para efeito de compreensão do nosso público. Então, nós temos 4, simplificando, nós temos 4 impostos que irão morrer, ou seja, o ICMS e o ISS, de novo, municipal, o ICMS estadual, que, aliás, o ICMS ele é um dos tributos mais complexos do Brasil. Cada estado tem os seus normativos, cada estado tem o seu regulamento, suas alíquotas, né, a sistemática de ICMS-ST antecipado. Então, isso criava, né, uma masmorra enorme. Então, assim, vai morrer ISS, na verdade, morrer não. Se unifica ISS com ICMS, eles deixam de existir e nasce o IBS, né, Imposto de Competência Municipal Estadual, gerenciado por um comitê gestor que vai ter base nacional. Esse comitê gestor ele vai ser constituído de todos os estados e municípios. Lógico, cada estado e município vai mandar os seus representantes, e esse comitê gestor ele irá fiscalizar o contencioso, ou seja, para julgar administrativamente aquilo que será no início de todo novo regime. Acaba-se tendo muito processos administrativos questionando certas coisas. Então, esse comitê gestor será o órgão que irá fiscalizar. Então, beleza. Então, ISS, CMS saem, dão lugar para o IBS. O PIS e a COFINS, que são as contribuições sobre o faturamento, né, as contribuições federais, elas também morrem e nasce a CBS. O IBS e CBS, como eu falei na fala passada, eles são impostos univitelinos, todos regulados pela Lei Complementar 214/2025, que simplifica bastante, porque você imagina que nós tínhamos leis normativas em cada município. Lógico que os municípios eles tinham que seguir alguns regramentos da Lei Complementar 116/2003, que era a lei federal que regulava o ISS, mas cada município tinha o seu próprio regulamento, então estabelecia ali as suas regras próprias em relação ao ISS. Então, a quantidade de municípios no Brasil, e aí cada estado com o seu ICMS, e a federação que tinha os normativos sobre o PIS e a COFINS. Então, todos esses normativos praticamente eles vão deixar de existir, e nós temos praticamente um normativo, que é a Lei Complementar 214. De fato, realmente há uma simplificação normativa bem considerável, né? Um ponto muito que eu chamo a atenção para essa nova estrutura, para essa nova arquitetura, é que o IBS-CBS ele permite às empresas o creditamento amplo. Ou seja, tudo que eu tenho de custo, tudo que eu compro, vai me gerar crédito. Então, isso será algo bem impactante para a reforma tributária. Mas as alíquotas, né, a gente tem aí a discussão, nós não temos ainda as alíquotas certas de referências publicadas, mas falam-se aí em torno de 25,5%, outros já falam de 27%, 28%, então será mais ou menos nessa casa. Então, realmente é uma alíquota alta, porque quando eles fizeram todo esse estudo no Congresso, quando estavam discutindo sobre a reforma tributária, eles precisavam, nessa equalização de sair os tributos existentes para nascer os novos, eles precisavam pelo menos manter o mesmo nível de arrecadação. Então, acabaram estabelecendo essa alíquota muito alta, né? De 27%.
entre 23%, alguns falam 23%, 25%, 27,5% a 28%. O tempo de apuração das empresas também vai diminuir, né? Vai ser bem mais rápido as apurações que as empresas vão fazer. Né? Bem mais rápido, a Receita Federal já divulgou que nós teremos aí uma plataforma, né, um ambiente, né? Aliás, já tem um site, a Receita Federal já publicou esse site, que lá, inclusive, nesse site você pode fazer alguns testes, pode fazer algumas simulações, então provavelmente nós teremos aí como se fosse um portal. Assim como o Simples Nacional tem um portal, sim, provavelmente a reforma, provavelmente não, é dado como certo que o IBS e CBS terão a sua própria plataforma, chamada de, quando você entra lá nessa plataforma, aliás, plataforma não, site, né, portal, tributação sobre o consumo no Brasil, tributação sobre o consumo, tributo sobre o consumo. E aí, nesse ambiente, a Receita Federal já publicou que esse ambiente, essa estrutura digital, ela será 150 vezes maior do que a estrutura do Pix. Então, ela terá uma capacidade de cruzamento de dados muito maior do que a movimentação do Pix que todo o Brasil movimenta. Então, leva a crer, e aí nasce essa hipótese da apuração assistida, tudo leva a crer também que nesse cruzamento, nesse grande centralização de dados que vai estar nesse portal, né, as notas fiscais serão emitidas e aí vai direto para o portal, e a nota fiscal, uma vez emitida, já gera o débito para quem emitiu, já gera o crédito para quem comprou, e aí o crédito só vai de fato ser consolidado se for pago. Então tudo vai estar dentro desse ambiente, né, de forma centralizada, consolidada, que é isso que eles falam da apuração assistida. Pronto, Matheus. E quais são os impactos da reforma para as micro e pequenas empresas do Simples Nacional? Porque a maior parte das empresas no país são optantes pelo Simples. Com certeza. E esse setor, ele é impactado de forma parcial. Mas eu diria, muita gente fala assim, a reforma tributária não impacta o Simples. Impacta. E eu vou já explicar por quê. O Simples Nacional, em relação à reforma, ele nasceu a dois cenários que as empresas optantes pelo Simples podem optar. Né? As empresas vão poder optar pelo Simples puro, né? que é como é hoje, a gente chama de Simples Raiz, que é recolher o IBS, CBS por dentro do Simples. Esse é uma hipótese, aliás, hipótese não, esse é um cenário que pode ser optado, né? O Simples puro. Nessa situação, a empresa optante pelo Simples não vai gerar crédito, né? Ou se gerar, eu acredito que ainda vai ter muita discussão em relação a isso, se gerar, vai gerar um crédito só em cima daquele percentual que ela vai recolher, ou seja, é um percentual bem reduzido. Mas o legislador permitiu que as empresas optantes pelo Simples Nacional possam optar pelo regime geral do IBS-CBS, ou seja, eu vou para um regime misto em relação ao Simples Nacional, eu opto por recolher o IBS-CBS por fora e os outros impostos, que são o IRPJ, CSL, a CPP, que é a contribuição previdenciária, eu continuo recolhendo dentro do Simples Nacional, naquela alíquota unificada, e recolho o IBS e o CBS por fora. Então, o Simples Nacional, as empresas optantes pelo Simples terão essas duas possibilidades. Mas qual é a principal situação que eu vejo para as empresas optantes pelo Simples? Elas serão muito, como é que eu posso falar? Elas serão muito assediadas pelos seus, por exemplo, fornecedores ou clientes a sair do regime. Porque se eu estou comprando de uma empresa do Simples, eu só vou poder tomar crédito se ela tiver no regime geral do IBS-CBS. Né? Ela só vai me dar o crédito total se ela estiver recolhendo o IBS-CBS por fora. E aí, um dos pilares da reforma tributária é com que os contribuintes fiscalizem uns aos outros. Por quê? Porque como o crédito ele deixou de ser tributário, ele se torna um crédito financeiro, então eu
para que eu recolha menos, para que eu tenha menos carga tributária sobre o meu preço, eu vou precisar tomar crédito de tudo. Então, eu vou ser vigilante em relação aos meus créditos. Então, vamos pensar aqui. Se eu sou uma indústria, né, e eu tenho, por exemplo, a minha empresa de software, o contador, o advogado, ou até mesmo eu compro um determinado insumo de um fornecedor que é do Simples Nacional. Se esses fornecedores não estão no regime geral, ou seja, não estão recolhendo o IBS e o CBS por fora, eu não vou conseguir gerar crédito. Então, o valor que eu estou pagando sobre aquele preço é todo o custo. É todo o custo, porque eu não tenho crédito, certo? Agora, se eu estou comprando desses mesmos fornecedores e eles estão todos no regime geral, ou seja, eles estão recolhendo recolhendo o IBS, CBS por fora, eu vou conseguir, eles todos vão me gerar crédito. Então, o que vai acontecer os grandes fornecedores, os grandes clientes da sua empresa, que ela é do Simples Nacional, provavelmente vai querer que você opte pelo regime geral. Então, isso vai gerar muita discussão ainda, né? Isso não é um assunto ainda consolidado, fechado, mas pelo que os especialistas que estudam reforma tributária e o Simples Nacional percebem que vai haver esse assédio dos clientes em relação ao seu fornecedor, para que eles optem pelo regime, principalmente se eu sou a empresa que estou no regime geral e preciso me creditar de tudo, né? Então, para o pequeno, porque, querendo ou não, é um país de empreendedores, para o pequeno não seria mais tão atrativo optar pelo Simples? Eu diria que não existe uma resposta direta para isso. Nós temos que ter muito cuidado com jargões ou mesmo com um senso, às vezes, comum, generalista, que não analisa o todo ou não analisa tecnicamente o aspecto da reforma ou do aspecto tributário. Não existe uma resposta direta para isso, né? Permanecer no simples puro, ou seja, recolher todos os meus impostos dentro do simples, eu entendo que vai valer a pena para para as empresas que operam no modelo B2C, ou seja, eu vendo direto para o consumidor final. Se eu vendo direto para o consumidor final e o consumidor final não toma crédito de IBS e CBS, então, ok, ele não para o meu cliente o IBS e CBS não tem impacto nenhum, então possivelmente vai valer a pena ficar no simples puro, ou seja, recolher tudo no simples, inclusive o IBS e CBS. Agora, se a minha PJ opera muito no modelo B2B, ou seja, vende muito para outras empresas, quando eu falo vender produtos, serviços, se eu vendo muito para outras empresas, e essas outras empresas que eu vendo, né, esses meus clientes, eles são empresas grandes que estão no regime geral do IBS-CBS, necessitando de crédito, provavelmente eu vou ser muito requerido, né, convidado, assediado a recolher o meu IBS por fora. E aí você vai falar assim, mas Matheus, e aí, vai valer a pena, não vai valer a pena? Tudo vai depender de um planejamento tributário, porque em relação a você que vai recolher, para você tomar a decisão se vale a pena ou não ir para o regime geral, eu tenho que fazer uma série de análises. Eu tenho que analisar quem são os meus clientes, eu tenho que analisar toda a minha estrutura de custo e despesa para me saber se a minha margem líquida, né, que é a minha margem de lucro, em relação os meus custos e despesas, comparando com o que eu estou recolhendo hoje, vale mais a pena sair ou não sair. Tudo vai depender dessa estrutura de análise, porque se eu vou me creditar de tudo, então eu preciso analisar a minha estrutura financeira. Então, o planejamento tributário, que acho que a gente já vai entrar mais nisso, vai partir dessa análise muito minuciosa da minha estrutura de custos e despesas. Aí, deixa eu te perguntar. E como os empresários, eles devem se preparar para essa transição até 2033? Como nós estávamos conversando antes, algumas pessoas só estão deixando para se preparar
justamente no ano da mudança, mas as pessoas esquecem que já está havendo a mudança. Como a Laura falou no início, a mudança começa na mentalidade, né? E eu diria que não só a mudança acontece na mentalidade, o empresário que deixar para se preparar só no ano ou quando de fato a reforma chegar definitivamente para o negócio dele, no ano 2027, que vai chegar para todo mundo, e aí posteriormente no ano de 2029 que começa a transição do IBS em relação a gente vai ficar naquele período de 29 a 32 recolhendo as empresas, né, passarão por esse período que será o regime misto que eu falo no sentido de de 2029 a 32 as empresas irão recolher tanto o ICMS e o ISS como o IBS, né? Cada ano que passa, deixa de recolher um pouco mais do antigo e passa a recolher mais o novo. Que é uma realidade que já bate na porta. Já bate, né? E é isso que eu tô falando. E aí era isso que eu ia falar. Muito bem pontuado. Se ele deixar para se preocupar com isso em 2027 ou em 2029, ele não fez planejamento, ele não analisou a sua estrutura de custo e despesa, ele não analisou quem são os seus clientes, ele não analisou a sua estrutura de precificação, não fez de uma imagem, organização, né? não fez uma organização. Eu diria que provavelmente essa pessoa ela vai sair do mercado, ou ela terá grandes problemas de caixa. Sim. E aí, Matheus, mas é problema de caixa por quê? Ora, tudo leva a crer que os tributos na reforma tributária, principalmente com o Instituto do Split Payment, já entrando nesse assunto sobre Split Payment, Sim. o tributo ele vai ser... a gente não sabe ainda exatamente em quais... em qual escala disso, se o Split Payment vai ser só no consumidor final, na venda do consumidor final, né? A pessoa física comprando ali na farmácia, comprando no mercadinho, ou se o instituto do Split Payment vai ocorrer em todas as cadeias comerciais, desde ali do agro, né, do produtor para a indústria para o atacadista para o varejista. O arcabouço do Split Payment é o seguinte: o imposto nem chega mais, o imposto devido nem vai chegar mais no caixa da empresa, porque na hora da transação financeira ele já é separado. Já vai ser separado. Tá? Sim. Ele já é separado. Então, o dinheiro, a venda ocorre, eu estou recebendo do meu cliente o meu valor do meu produto e o imposto, certo? Que é o IBS e EBS. No Split Payment, a instituição financeira pelo qual eu estou realizando aquela venda já vai fazer a retenção do IBS e EBS, passa para o governo e o valor líquido do produto, do serviço, vem para mim. Né? Então, ou seja, você já vai ter ali um desfalque de caixa, porque você só vai receber líquido. Sim. E aí, se você não tiver tendo toda uma estrutura de crédito ocorrendo corretamente e com estratégia, provavelmente o custo tributário vai aumentar muito. Sim. E aí, provavelmente, se você não tiver totalmente planejado, organizado, isso vai comer a tua margem. Comendo margem, você perde competitividade, você pode ter problema de caixa, e aí, se isso for uma constante, pode levar a sua empresa, aí, inclusive, à falência. O pequeno, as empresas de pequeno porte, o pequeno mesmo, ele já tem essa dificuldade de precificação, né? Exatamente. Aliás, a sua pergunta foi extremamente interessante. Com a reforma tributária, precificação ela não é mais algo que pode ser facultado, né? Ela será obrigatório, ela será um instituto de sobrevivência, eu diria. Um instituto de sobrevivência. Então, tem que precificar, né? Porque você vai precisar fazer uma série de análises na sua cadeia ali, de novo, de custos, né? Na sua cadeia de clientes, fornecedor, para poder analisar como é que será essa carga tributária em relação aos seus produtos, para que você possa fazer uma boa metodologia de precificação, sempre pensando no aspecto de caixa. Porque preço, além de tornar o seu... aliás, é um preço que vai determinar se você vai ser competitivo no mercado, e ele determina também se você vai ter lucro ou prejuízo. Sim, é como se você tivesse que reconhecer a sua empresa, né? De fato. Tudo novamente, como é que funciona, se está dando certo mesmo.
Porque, principalmente, como eu te falei, o pequeno ele tem essa dificuldade de precificação, de gestão. Então, acaba ficando tudo muito burocrático. E é isso mesmo. Eu diria que a reforma tributária vai trazer e aí falando de mudanças, né, de impacto, a reforma tributária ela vai diminuir esse custo hora, esse custo de software em relação a apurar o tributo, que hoje Sim. no Brasil a gente gasta muito tempo para apurar o tributo corretamente. Ou seja, eu pago muito imposto e eu ainda gasto muito tempo e tecnologia e dinheiro para apurar corretamente, né? Com a reforma tributária, simplificando isso, e principalmente com o advento aí da apuração assistida, tudo de forma mais automatizada, que é o que tende a acontecer, onde é que tem que ir, onde é que o empresário, e aí já pegando um pouco do gancho dos profissionais contábeis, tem que focar em gestão financeira, gestão de custos, precificação, né, contabilidade, porque é ali que vai acontecer a reforma tributária, Sim. de fato. O diferencial, né? Né? Ele vai sentir a reforma tributária de fato no fluxo de caixa dele. Com certeza. Matheus, e explica para a gente como o contador pode se tornar um protagonista nesse novo cenário tributário. Eu diria que o papel do contador é primordial, fundamental. Na verdade, não tem como a gente falar de pacificar ou traduzir a reforma tributária que não passe pelo contador. Sim. O contador vai ser o principal agente aí de interpretação, né, de integração das empresas na reforma tributária. O que o contador ele precisa entender ele vai precisar estudar muito a reforma tributária. A lei complementar é um normativo longo, né? São muitos artigos. Me fugiu a memória agora a quantidade exata de artigos, mas a gente vai precisar se debruçar. O que é o ponto legal? É que a gente está tendo uma simplificação. Então, a gente vai realmente ter essa uniformidade normativa em relação aos tributos sobre o consumo. Então, daí vai surgir muitas oportunidades e o contador ele vai ter que se especializar também, vai ter que sair desse aspecto amarrados de ser um contador só que entende da parte tributária, normativa, fiscal, e ele vai precisar ser um contador que entende bastante de gestão financeira. Sim. Eu diria que é uma característica do novo contador, e aí falando para os alunos, para vocês, o aspecto de entender de dados. Então, mais do que nunca, vocês precisam se preparar para analisar bem os dados, né? De entender bem de gestão, entender da contabilidade mesmo financeira, contabilidade pura, que eu acredito que a forma como os impostos no Brasil estavam desenhados, às vezes ficava muito subentendida ou desvalorizada, porque a contabilidade, do ponto de vista do CPC, da Lei 6.704, né, que é a lei das SAs, ela ficava mais de um ponto de vista para as grandes empresas e não tão valorizada em relação às médias e às pequenas empresas. Exatamente. Né? Então, a contabilidade, a gestão financeira, a gestão de dados, ela será o fator primordial em termos de características e competências na reforma tributária, porque não é só analisar e entender os normativos. A gente vai precisar também, uma vez que compreendemos, né, que estamos dominando os normativos, como é que isso a gente vai traduzir em solução para os nossos clientes, em solução para as empresas. E o contador começa a ser mais um consultor, né? E começa muito mais a ser um consultor. E aí a gente tem eu entendo que a gente vai ter uns anos de caos. Mas o caos é bom, eu falo até isso lá no escritório para a gente, né? Vai vir muita oportunidade, porque o mercado vai fazer uma nova seleção. Nós estamos passando por, eu diria que é uma nova era. Sim. E nessa era de transformação em relação à reforma tributária, todo mundo está no mesmo lugar agora.
E aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta: bem, como é que eu vou estar daqui a 5 anos, 6 anos? E quando a reforma estiver plenamente concluída, como eu estarei como profissional? Exatamente, até porque, como você falou, ela fica mudando com constância. Não tem nada definido, engessado. Então, é você realmente acompanhar essas mudanças, né? Não ficar algo engessado, não ficar com aquela ideia de, talvez mude isso aqui. Não, vai atrás, realmente, o que é que vai mudar? O que é que isso vai me ajudar? Exatamente. E aí se preparar para o período também de transição. Né? Em 2027, a gente já. Aliás, vamos pontuar aqui: 2026, as empresas, embora não há recolhimento, ou seja, não há de fato carga tributária em relação ao IBS e CBS, mas em 2026 as empresas vão ter que começar a cumprir as obrigações acessórias. Então, os sistemas já vão ter que começar a ser parametrizados para entrar os novos CSTs do IBS, CBS nas emissões de documentos fiscais. Né? Inclusive, vai ser o principal ponto de 2026, as adequações de notas fiscais, layout, software. Né? Então, o contador também tem que estar preparado, inclusive, para cobrar, para acompanhar a parametrização dos sistemas dos seus clientes. Aí, em 2027, nós já temos a extinção do PIS e COFINS e nasce, de fato, de um ano para o outro, a CBS. Então, a CBS nasce em 2027, o PIS/COFINS morre. Então, a gente já tem aí o pleno vigor da LC 214. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Aí beleza. Em 2028, nós temos um certo hiato, e em 2029 já entra o IBS e já começa a transição do ICMS e do ISS, e nós passaremos desse período, 29, 30, 31 e 32, recolhendo duas formas das duas formas, né? Da forma antiga e da forma nova. Sim. Imagina a complexidade tributária disso. Imagina o quanto a gente vai precisar estar dominando bem a reforma, além de dominar os tributos antigos, para a gente poder fazer planejamento, para a gente poder aconselhar bem os nossos clientes. Aliás, os planejamentos tributários não vão mais acontecer anualmente. Inclusive, voltando sobre os Simples Nacionais Pequenas Empresas, a opção do Simples a gente faz hoje anualmente, né? Sim. Na reforma tributária, a gente vai precisar semestralmente definir: eu vou recolher o IBS-CBS por dentro ou por fora do Simples Nacional? Você acabou de responder a pergunta que eu ia te fazer, porque no Simples nós fazemos a opção anualmente, como você falou. E pode ser que o cliente comece, não, esse mês eu vou ficar, no próximo eu já vou mudar. E não é assim, né? Exatamente. De 6 meses você vai precisar avaliar. Nos próximos 6 meses, de acordo com a minha estrutura de custo, despesa, fornecedor, vai valer a importância da gestão, né? Gestão financeira, de ter uma análise gestão organizada mesmo, da empresa ter dados, porque vai ser impossível você ser estratégico na reforma se você não tiver dados para ser analisados. Né? Se você não tiver DRE, fluxo de caixa, a estrutura de clientes. Esse cliente, por exemplo, eu vou precisar definir: esses meus clientes, eles são do Simples ou não são do Simples? Porque se eles forem do Simples, eles não vão... aliás, se forem do Simples e não estiver recolhendo e não estiverem recolhendo IBS por fora, ok, eles não vão fazer jus a crédito. Então, olha a complexidade de coisas que eu vou precisar analisar dos meus clientes. Né? Então, é imprescindível que eu tenha dados para fazer isso. Então, o planejamento tributário vai ocorrer de 6 meses, e a gestão de dados, análise de dados... organização de tanta coisa, né? A organização... E aí, exatamente isso. Então, o contador ele vai ter que ir para dentro das empresas e dizer o seguinte: olha, se vocês quiserem sobreviver à nova era tributária que está a surgir e já batendo na porta, é imprescindível que você tenha gestão e organização. Sim. Porque sem dados eu não vou conseguir te ajudar. Sem dados eu não vou conseguir te entregar previsibilidade, planejamento. Sem dados eu não vou conseguir proteger o teu caixa, né? Nem a nível tributário, nem a nível financeiro. E tem até uma coisa que nós estávamos conversando no escritório esses dias, que 2026 realmente é para você, o que ele falou, né? Você educar o cliente, você explicar. Porque quem vai explicar isso para os clientes somos nós. Exatamente. Eles não têm a obrigação de saber. Nós temos, eles nos pagam para isso.
Eu diria... acompanhar Isso. a questão de tributo. Por quê? Porque as pessoas acham que reforma tributária está em cima do tributo, mas não, o Matheus, ele deixou muito claro que tem a questão da gestão financeira, da contabilidade em si, então engloba tudo, não somente o tributo em si. Exatamente. Então, eu diria que assim, é o contador, e aí quando eu venho estudando reforma tributária, e aí um dos pontos que eu me debrucei sobre essa questão, como é que o contador tem que se preparar? Um dos pontos que a gente vai precisar desenvolver é muita comunicação. Exatamente. Porque eu vou A precisar... gente tem sido cobrado muito isso no Muito, escritório. porque a gente vai precisar conduzir boas reuniões, porque a gente vai precisar sensibilizar, explicar, traduzir o normativo para um linguajar que o empresário Entendo. precisa compreender Uhum. e sensibilizá-lo a fazer gestão. Como é que eu sensibilizo um conjunto de empresários que muitas vezes... e aí, se a gente pegar a seara das micro e pequenas empresas, são pessoas que não têm tanta formação, Sim. não são pessoas acadêmicas, não são pessoas que saíram do curso de administração e ciências contábeis. As empresas, o conjunto de micro e pequenas empresas, né, elas são formadas por pessoas que muitas vezes empreenderam e que às vezes nem formação têm. E cresceram, e deu certo, foi crescendo. Então, a gente vai precisar, né, dominar isso, dominar a comunicação, explicar. Imagina assim, olha, eu vou precisar dominar a reforma tributária de um ponto que eu vou precisar, inclusive, ser professor de reforma para os meus clientes. E uma coisa que é muito legal lá no escritório, que o Matheus fala assim, ó, você entende que você domina o assunto quando você consegue passar com clareza para o cliente. Né? Uhum. Exatamente. E é uma das coisas que está sendo pauta lá no escritório o tempo todo, é a questão da comunicação com os clientes. Sim. E é isso, assim, para a gente se encaminhar, acho que a gente está quase extrapolando o nosso tempo, eu diria assim, olha, se eu fosse deixar uma palavra, né, para vocês, jovens, profissionais, que vão se inserir, né, ou que já estão inseridos, mas que vão se inserir cada vez mais de formas mais estratégicas, para os colegas de vocês, para quem vai nos ouvir, para quem vai nos acompanhar, eu diria, olha, a reforma tributária, ela vai trazer um cenário, em partes, caótico para as empresas, para a adequação desse novo regime, até que ele esteja plenamente estabelecido até 2033, mas também vai trazer muitas oportunidades. Sim. Né? Oportunidade, novos produtos, a nova forma de você se posicionar e entregar. Eu acredito que acaba tendo uma seleção também de profissionais, muitos profissionais não vão conseguir acompanhar, vão sair, vão perder clientes, e naturalmente o mercado é assim, tem gente perdendo cliente, e quem se preparou vai estar ganhando esses clientes, né, e vai estar melhorando de vida, assim, vai ter muita oportunidade financeira. Então eu diria para os profissionais, para os estudantes, estudem, acompanhem, se preparem, desenvolvam também essa capacidade de aprender sobre dados, né, Excel avançado, BI, né, inteligência artificial, né, precisa realmente dominar essas áreas, tecnologia, para atrelado à inteligência de dados, gestão financeira, para que você realmente possa se comportar estrategicamente e aproveitar todas as oportunidades que vêm com a reforma tributária. Tá certo? Sim. Agora a gente vai conversar um pouco, né, sobre o formulário. A gente lançou um formulário, Matheus, durante, acho que está mais ou menos com uma semana, uns 10 dias. E aí diversas pessoas de diversas áreas responderam esse formulário. E aí nesse formulário, um dos dados que eu achei bem interessante e que, querendo ou não, ainda tem sim muita dúvida, é lá tinha uma pergunta que era: essa reforma tributária vai impactar somente o setor fiscal? E aí, tipo assim, em média, ainda assim a gente tem uma quantidade boa de pessoas que sabem da resposta correta. 70% das pessoas responderam que não vai ser só o setor fiscal que vai ser impactado. Porém, 7% respondeu que sim. Então tem uma gama de pessoas ainda que não, então, assim, que não ainda despertou para a realidade da reforma. Tem uma quantidade de pessoas que não despertaram. A gente entende que nesse formulário a gente teve operadores de caixa, motorista, de pessoas de diversas áreas, mas é algo que vai atingir a todo mundo. Então, assim, a informação ela precisa chegar para todo mundo, né? E já entrando nesse gancho de atingir a todos,
eu queria ver contigo o que vai mudar a respeito do planejamento, você já estava até conversando um pouco sobre, da gestão tributária e financeira. Eu acredito que vai ser um momento onde contabilidade, fiscal, financeiro, e eu ainda vou um pouquinho além, comercial, vai ter que se juntar nesse momento. Acho que você foi extremamente feliz e você fez a pergunta e respondeu. Eu acho que aconteceu isso. Basicamente é isso. A gente não vai, nós não temos mais como ilhar as áreas. Sim. Serem Não são independentes. assuntos independentes. Na verdade, eles serão assuntos totalmente em Legal. conjunto, Sim. né? A área comercial com a área financeira, né? E com a área tributária, com a área fiscal. Elas precisam se conversar, elas precisam estar integradas, inclusive a nível tecnológico, mas também a nível de pessoas e processos internos, para que a empresa possa estar dentro desse período da reforma e na reforma como protagonista e sabendo se colocar. Estou falando assim, a empresa Sim. precisa estar na reforma estrategicamente, preparada, para poder os seus produtos não perder competitividade, para que ela não perca caixa, para que ela não perca margem, para que a precificação dela não fique incorreta, né? E ela perda competitividade, sendo até redundante. Mas é isso. Então, se essas áreas não se conversarem, se essas áreas não estiverem integradas, sim, a empresa, com toda certeza, Vai penar. terá muito problema. A reforma é o meu contador que vai apurar lá, é o meu contador que faz lá sozinho, a equipe fiscal dele, esquece. Se a gente não tiver uma integração, se a reforma tributária não nascer dentro da empresa, dentro dos departamentos da empresa, e o papel do contador da área fiscal, por exemplo, não vai ser mais de gastar horas apurando. O que o setor fiscal vai fazer, na verdade, é entrar dentro da tua apuração assistida e analisar só o seguinte: peraí, tem créditos aqui que eu tenho que deveria estar aqui e não está, para mim poder adicionar. Todas as minhas saídas foram tributadas corretamente, a base de cálculo está correta, né? Porque com a reforma tributária, a gente não teve tempo de secar aqui, mas inclusive a base de cálculo do tributo, ele será muito mais alargado que as bases de cálculos do que é hoje em relação à base de cálculo de PIS, COFINS, ICMS, ISS, o aspecto de incidência, o que vai gerar crédito. Então, o setor fiscal ele vai entrar lá dentro, praticamente com a apuração já pré-finalizada, só para fazer os ajustes finais. Sim. Mas se isso não aconteceu totalmente de forma estruturada lá no começo, dentro do departamento da empresa, sim, essa Vai empresa ter ela problema. não vai conseguir, eu vislumbro que ela não conseguirá sobreviver, vai ter muito problema e aí eu entendo até que poderá assumir sobre esse impacto de não ter se preparado para a reforma. Sim. Agora a gente vai partir para o momento de finalizar, né? E aí, Matheus, você já deixou uma mensagem, né, para os estudantes de ciências contábeis, tanto para os próprios contadores que já são formados em empresas, mas aí eu queria que você realmente finalizasse agora, né? Dizendo que os pontos principais que você acha que a gente precisa se alertar com essa reforma. Eu, primeiramente, quero agradecer imensamente. Eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo, os seus colegas, vocês, que eu sou um estudante da reforma tributária. Né? Quem se colocar nesse momento como domina toda a reforma, é o especialista da reforma, ou está mentindo, ou então é alguém com a capacidade que precisa ser estudada. Sim. Né? Porque é novo, está todo mundo ainda entendendo, nem os normativos, ainda está saindo novas leis complementares regulando a reforma tributária. Nós temos duas, né? A principal é a LC 214, então todos nós somos estudantes, todos nós estamos aprendendo. Eu diria que a gente vai precisar dessa integração, nós contadores, profissionais da área e empresários, vamos precisar desenvolver essa capacidade analítica e integrativa das áreas, e para os estudantes, para vocês da área contábil, do direito também, assim, eu diria que é um mar de oportunidade. Sim.
Nós vamos passar, de novo, acho que eu já falei até algumas vezes, nós vamos passar por um cenário caótico para todo mundo, onde todo mundo vai aprender, vai ter que aprender, vai estar aprendendo, mas em cima disso também surgirão muitas oportunidades, muitas mesmo, né? Então eu quero agradecer o convite, eu acredito que a gente vai precisar ainda de muitos outros encontros, de muitos outros cursos, de muitos outros podcasts, para a gente dissecar esse assunto, falar sobre esse assunto, e quanto mais a gente fala, mais luz a gente dá para ele, mais clareza, mais a gente aprende também, porque aqui eu discutindo com vocês, eu aprendo também, para que a gente possa, até o final do ano 2025, 2026, 2027, estarmos minimamente prontos para a reforma tributária. Sim. Tá bom? Então, gratidão pelo convite. Eu espero que eu tenha minimamente aí agregado ao trabalho de vocês, em termos de conhecimento. E fico aqui à disposição também para contribuir sempre no futuro, tá bom? Obrigada, Forte Matheus. Obrigada, Obrigada. Matheus, por você disponibilizar o seu tempo e pelo conhecimento compartilhado, né? Muito obrigada. Eu que agradeço.